Conectados com o ouvinte, hoje a gente recebe a participação mais do que especial aqui de Isidoro Fornari, ele que é presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lajeado. Bom dia, Fornari. Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Informativo do Vale. É um prazer estar aqui trazendo informações para os nossos ouvintes, para a nossa comunidade, enfim, né? É isso aí, estamos direto ao vivo, direto aqui do Vale do Taquari para todo o Brasil. Né, o que é notícia no Vale é notícia aqui. E a gente traz agora esse momento mais que especial com a participação, né, do vereador que é o atual presidente da Câmara de Vereadores de Lajeado. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, né, entra aí pelo WhatsApp no telefone 99178 1651, repetindo 99178 1651, tá bom? Você fala direto com a gente aqui no estúdio da Rádio Informativo do Vale. E eu começo questionando o Fornari pelo seguinte: Fornari, a gente falou tanto e ouviu tanto durante a campanha, né, 2020, que foi uma campanha completamente diferente, né? 100% digital, não houve contato físico e tal. E a gente ouviu muitas pessoas comentando, e eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre o real papel de um vereador. Né? Muitas pessoas, nós tivemos, até comentávamos antes, né, a questão de 9 novos vereadores que entraram aí para o Legislativo de Lajeado, né? E eu gostaria da tua opinião quanto a isso, né? Sobre essa questão de como ser um vereador e encarar esse novo desafio, né? Bom, Jefferson, o papel principal do vereador é fiscalização. Fiscalizar o executivo, as ações do executivo, a legislação que o executivo encaminhe para o legislativo, né? E fazer ajustes conforme necessidade. Eu acho que a nossa comunidade está muito atenta a isso, e nós certamente vamos ter a cobrança dessa comunidade para nós fazermos o papel de ajuste, né? Nós vamos estar recebendo, os 15 vereadores vão estar recebendo processos ou projetos de lei do Executivo, e certamente esses ajustes serão feitos no Legislativo, né? Então esse é o papel do vereador, é trazer a vontade da comunidade, porque o vereador é o que está mais próximo da comunidade, né? O prefeito é vereadores são 15. Então nós temos vereadores representando praticamente todos os bairros da nossa cidade. E essas reivindicações chegam na Câmara e chegam no Executivo muitas vezes pelos vereadores, né? Então esses ajustes da necessidade de adequação de um projeto de lei, da necessidade de fiscalização de uma obra ou de um serviço ou de um atendimento passam também pela Câmara de Vereadores, né? E aí cabe a cobrança do Legislativo para com o Executivo, para que se melhore esses serviços, para que se melhore esse atendimento, para que se melhore, se busque através de leis, através do atendimento, então alcançar o que a comunidade pretende, ou espera, né, de um poder, de uma administração. Então é esse o papel que a gente vê. Nós falamos há pouco, estávamos falando fora do ar aqui, né, dos novos, né, os novos são 9, estão aprendendo também, né, devagarinho a gente está aprendendo, e eu sou apesar da minha idade de 32 anos de executivo, na Câmara de Vereadores eu sou novo, né. Estamos aprendendo como lidar, porque não prevalece só a vontade da gente, né? Eu acho que aí é a casa da discussão de ideias, né? E então esse ímpeto inicial a gente vai moldando para tentar alcançar, através do diálogo, alcançar o objetivo principal, que é o atendimento da nossa comunidade. Uma coisa sempre importante assim da gente lembrar e também de falar para os nossos ouvintes é como separar o desejo profissional de cada pessoa que foi eleita ali e agregar o coletivo. Como que é feito esse trabalho lá com vocês? É exatamente isso que eu estou falando. Eu acho que é o diálogo, né? Fazer ver que não é só a vontade da gente que prevalece, que às vezes a vontade da gente, muitas vezes ou às vezes, pode estar equivocada, né? E nada melhor que o diálogo, nada melhor que a discussão em bom tom. Eu acho que a nossa comunidade precisa disso, né? A discussão em bom tom, não é a discussão
política nesse momento, né? Porque a gente estamos conversando dentro da Câmara, é que a eleição acabou. Agora o partido que nós temos que defender é o Partido Lajeado, né? Essa é a nossa visão da coisa pública, né? Então, amanhã, daqui a 3 anos, nós voltamos a falar em política e política partidária, né? Mas nesse momento o nosso partido tem que ser lajeado. O que é bom para lajeado, eu acho que os 15 vereadores têm esse interesse em defender. Então, essa moldagem de cada um vai acontecendo, claro, ao longo do tempo, né? Porque os dias, a experiência nos ensina a negociar, a negociar no sentido de ceder, ajustar, para que nós possamos fazer um projeto cada vez melhor, né? Eu acho que é isso que é um intuito da Câmara hoje. Muito bem. Nós comentávamos também agora há pouco, nós tivemos uma solicitação de um ouvinte, né, que solicitou que a gente questionasse, né, o senhor a respeito do IP, né, que é o Instituto de Previdência do Estado, né? Que a Câmara de Vereadores de Lajeado tem a falar sobre este assunto? Primeiro, não me chame de senhor eu fico muito velho, né? Mas esse é um assunto que não está vinculado à Câmara de Vereadores, né? É um assunto que eu tratei, como eu sou engenheiro concursado da Prefeitura, então eu estou também na Prefeitura, né? E fico na Prefeitura. Esse assunto nós tratamos já há cerca de uns 6 meses, né? A retomada de um escritório do IP em Lajeado. Porque há um tempo atrás existia um escritório aqui de atendimento principalmente para as pessoas vinculadas ao IP Estado, né? IP Saúde, e que eram atendidas por esse escritório, né? Por uma pessoa que atendia pelo IP e por esse escritório. Isso acabou fechando num tempo atrás, e nós conseguimos reverter isso através de um convênio que a gente fez com o IP Saúde, para que pudéssemos nós dar essa condição novamente às pessoas que aqui têm a necessidade de fazer uso dessa estrutura, né? Fizemos o convênio com o IP, porém, e nesse convênio existe a cedência de um profissional concursado da Prefeitura de Lajeado, para que possa fazer esse atendimento, né? E esse profissional, essa pessoa, precisa fazer um treinamento, né, em Porto Alegre, junto ao IP, para que aprenda os processos de como conduzir, como informar, enfim, para que também não venha para cá atendendo e dar uma informação errada para quem busca informação. E com a pandemia, o IP não está fazendo esse treinamento, né? Nós estamos conversando com o diretor-presidente do IP Saúde, Marcos Vinícius, né, que por acaso é um amigo nosso, então facilita, né? A gente fala seguidamente com ele. Porém, não está aberto ao treinamento ainda essa estrutura para que a pessoa designada aqui da Prefeitura de Lajeado possa fazer esse treinamento e, a partir de então, começar o atendimento. É por isso que não está funcionando ainda. Existe o convênio, está tudo ajustado, na questão documental está tudo correto. Precisa então acontecer o treinamento de uma pessoa designada pelo prefeito, né, pelo senhor prefeito, para que possa fazer esse treinamento e depois trazer essas informações corretas para quem vai buscar essas informações. Então é isso que está travando esse início do atendimento. Mas nós vamos buscar isso nos primeiros dias em que, agora com a vacina, com essa notícia boa da vacina, nós esperamos que isso volte pelo menos uma parte da normalidade disso, e aí nós possamos estar atendendo a essa situação também. A Câmara de Vereadores, de alguma maneira, tem participado das discussões sobre o início da imunização em Lajeado? Não está, não. O importante é essa situação, pelo menos a que eu conheça, não está. Eu acho que precisa estar, né? Nós precisamos estar vinculados a essa estrutura, porque também agora eu estava conversando com o Dr. Cláudio, né, que é o secretário da Saúde, para também nós daqui a pouquinho estarmos trazendo sugestões, estarmos trazendo ideias para facilitar a chegada dessas pessoas
nessa estrutura que é a vacina, né? Que é a tão esperada vacina. Me informa ele de que ainda não existe essa definição por parte do Estado, porque a quantidade que vem não é pouca, infelizmente é pouca no primeiro momento, mas também, de outro lado, felizmente é que se inicia, né? Então, mas nós precisamos, certamente, é uma pergunta bem importante, precisamos estar inseridos nesse sistema, sim. A Câmara de Vereadores já iniciou 2020 com vários assuntos, né? Várias situações, não só a demanda dos vereadores que trouxeram do pleito eleitoral. E eu gostaria que o senhor falasse sobre quais são as demandas que vocês já estão trabalhando agora. Nós temos alguns projetos que começam a entrar do Executivo, né? Para que o ano de fato se inicie, né? Porque os projetos do ano passado, muitas vezes, eles, ou se não foram a votação, eles se extinguem, né? Então eles têm que ser reiniciados. Outros processos, existe um processo dos parklets, né? Que começou, foi um projeto que surgiu dentro da Câmara de Vereadores, né? E que possivelmente vai ter um parecer agora das comissões, né? Porque ele teve um parecer, tiveram algumas emendas, agora vai ter um novo parecer, para que se possa então dar andamento a esse projeto, né? Tem um outro projeto também que são dos fogos, né? Que carecem de parecer, né? Então se inicia o ano, né? Vai à normalidade, como a gente fala, né? E o Executivo tem muitos projetos sempre, porque adequações, porque ajustes de orçamento, enfim, nós estamos aí para recebê-los e para, se necessário, adequá-los, né? Essa é a função, acho que, da Câmara de Vereadores. Muito bem. A gente passou por um ano de 2020 completamente atribulado, né? Cheio de demandas e tal. Vocês chegaram a receber já na Câmara alguma demanda de famílias, de empresas, empresários, de alguma maneira, que sofreram demais com essa situação de 2020, em função de auxílio, apoio, pedindo com que o Legislativo se posicionasse, a exemplo do governo federal? Veja bem, o Legislativo não pode fazer esse tipo de projeto, porque ele não pode provocar gastos no Poder Executivo, não é essa a função, né? Seria irregular, inclusive ilegal. O projeto pode solicitar, mas não pode indicar, né? Não pode determinar através de lei. Mas existem empresas que estão buscando auxílio no Executivo, e o Executivo encaminha para o Legislativo, e certamente será analisado, né, essa demanda com critérios, sempre com critérios, atendendo toda a normativa de legislação, e aí se analisa dessa forma, né? Mas é importante que o ouvinte entenda que o Legislativo não pode criar despesas para o Executivo, né? É irregular essa forma de procedimento, então não adianta um vereador querer fazer uma politicagem nesse sentido, porque não existe, não é assim que procede e não é assim que é possível. Então existe a iniciativa do Executivo, e aí sim o Legislativo pode analisar e pode aprovar ou não aprovar. De que maneira o senhor compreende que as pessoas devam contribuir ainda mais com os vereadores da Casa de Lajeado? Eu acho que todas as informações são importantes, né? Todas as informações, todas as sugestões, tem sugestões esdrúxulas. Às vezes não são. Não são, mas tem sugestões muito boas. Exato. Então, as sugestões têm que chegar, gente, né? Tem que chegar ao vereador. E esse vereador faz a sua triagem, porque se não chegar, a gente não vai saber, não vai entender disso, né? A gente às vezes está focado num determinado assunto e esquece que daqui a pouquinho tem uma sugestão interessante de outro lado que pode atender uma comunidade, né? Então, por exemplo, eu participei e eu achei muito bacana uma turma, e eu acho que esse projeto, eu estou com a pretensão, vamos falar assim, de levar esse como exemplo para os outros bairros, o pessoal da Coab de Moinhos. O pessoal da Coab de Moinhos se mobilizou, uma gurizada, né?
se mobilizou para fazer algumas reivindicações para a Prefeitura, para o Poder Executivo, já no ano passado. Aconteceram algumas coisas. Eles ontem, sábado, fizeram um galeto, né, um galeto comunitário, para arrecadar dinheiro, para fazer um quiosque junto com a Prefeitura, então fazer uma parceria com a Prefeitura, né? Eu lancei uma ideia e aí eles ficaram de discutir no grupo, né? Eu lancei, mas é o grupo deles que define, né? A questão da limpeza do bairro, fazer um mutirão de limpeza no bairro, tirar plásticos, fazer uma limpeza na área verde, fazer uma limpeza de ruas. Todos não, em sua grande maioria, acharam interessante, mas vão levar para o grupo para que se possa discutir dentro do grupo e aí nós fazermos num sábado, num domingo, com a ajuda da Prefeitura, com a estrutura, porque é importante a Prefeitura estar presente porque necessita de alguma estrutura, por exemplo, uma caminhoneta, alguma coisa onde levar, senão perde a finalidade, né, Jefferson? Existe ali uma escola, uns professores de forma gratuita dando aula de jiu-jitsu no sábado de manhã para crianças que não têm condições de estar pagando uma escolinha. Então, essa comunidade está fazendo alguma coisa de bem diferente do dia a dia, né? E a ideia e a minha pretensão é que levar esse exemplo para umas outras comunidades, né? Então, a Coab de Moinhos está de parabéns por essas iniciativas e queira Deus que continuemos nessa forma e possamos nós trazer esse exemplo dali que está dando certo para outros bairros. Então são coisas que a gente vai recebendo, vai tendo envolvimento, né? E vai levando e vai tentando conduzir para outros locais, porque o exemplo bom é que nós temos que levar para frente, né? Exato. O exemplo que está funcionando e a gente, pela experiência que tem dentro da Prefeitura, o exemplo da participação da comunidade é o que mais funciona. Nós lá atrás, muito tempo atrás, nós fizemos com a Associação de Moradores do Jardim do Cedro uma construção de um ginásio que lá está hoje. É um dos maiores ginásios que nós temos no nosso lajeado. Nós fizemos a estrutura, nós fornecemos o material e a comunidade se envolveu e pagava a mão de obra. Hoje o ginásio está lá, cada vez eles pedem melhorias nesse ginásio porque está ficando pequeno, melhorando banheiros, melhorando isso ou aquilo. E aí se cuida. E a nossa experiência nos traz isso, Jefferson, de quando a Prefeitura chega lá e monta e faz tudo, pouca gente ajuda a cuidar. Infelizmente é assim. Pouca gente ajuda a cuidar. Então eu estou citando alguns exemplos, tem mais exemplos disso, né? Na Campestre também se fez isso, tem mais exemplos disso. Mas precisamos fazer com que a comunidade participe, porque daí ela ajuda a cuidar. Ela vê que o esforço dela está ali junto naquela obra, junto naquele serviço, e certamente vai dar muito mais valor. Então, essas iniciativas nós já tínhamos muito no passado, parou, e agora com essa comunidade, com essa gurizada, eu chamo de gurizada porque estão aí, são mais novos que a gente, mas estão envolvidos com isso. Essa moçada da Coab de Moinhos está dando um exemplo, uma retomada dessa visão da coisa pública, né? E se funcionando, e assim como está, e se perpetuar, nós queremos levar essa ideia para outras comunidades, justamente isso que eu falei. Eu gostaria da sua opinião, Fornari. Nós conversávamos com o presidente do CDL aqui na última semana a respeito de... claro, isso daqui a pouco vai aparecer para vocês lá na Câmara ainda, mas a ideia que o senhor como vereador tem a respeito da mobilização na Júlio de Castilhos, né? Hoje é o grande foco do comércio de Lajeado. Claro, a gente tem duas outras principais avenidas também nesse sentido, mas com Lajeado se verticalizando cada vez mais, né? Não temos mais áreas para onde ser construído ou ser feitos grandes outros investimentos. Lajeado, então, tem se verticalizado.
E dentro disso, a gente percebe que nós estamos virando contra o nosso maior potencial turístico, que é o Rio Taquari. Né? O que o senhor pensa como vereador relacionado a isso? E a já duas questões em uma, né? Essa situação da Júlio de Castilhos, né? Como tornar ela mais atrativa, como fazer com que ela se torne cada vez mais comercial e atrativa aos clientes, né? Talvez isolando, fechando, trazendo, fazendo alguma coisa diferente. A gente até usou o exemplo de Gramado com a rua coberta, né? E a gente sempre tem que se... buscar referências do que sempre é muito melhor do que a gente, né? E que nem sempre é melhor, mas a gente se equipara nesse sentido, né? E a questão do turismo, que é a questão de estarmos hoje, até a gente fez uma analogia, que estamos de costa para o nosso maior bem turístico, né? Bom, vamos por partes. Eu acho que, primeiro, o Rio Taquari. O Rio Taquari, primeiro nós temos que valorizá-lo, né? Nós passamos a semana passada, eu estava acompanhando uma obra, o absurdo do esgoto que está sendo largado no Rio Taquari, né? Especialmente pelo Arroio do Engenho, né? O Arroio do Engenho estava numa cor deplorável. Nunca, ao longo dos 30 anos em que eu estou envolvido na área pública, eu vi a qualidade do Arroio do Engenho naquele estado. E nós não valorizando isso, nós vamos ter, ao invés de ter uma beleza do Rio Taquari, nós vamos ter um arroio dilúvio. Para quem conhece o arroio dilúvio em Porto Alegre, nós vamos ter um esgoto a céu aberto. Eu acho que não é essa a nossa... exemplo do Tietê em São Paulo também, né? Claro. Então nós temos uma beleza que nós temos que preservar, né? Senão não adianta nós termos o rio e dizer que esse vai ser o nosso ponto turístico, né? Nós vamos chamar pessoas de fora que venham fazer uso das águas do Rio Taquari, através do esporte, através do lazer, num rio poluído. Não vai acontecer. Primeiro, esse ponto, né? Segundo, nós estamos conversando junto com o prefeito na questão de valorização e readequação daqueles espaços, porque hoje nós temos ali uma área que com a enchente foi degradada, né? Nós estamos fazendo a recuperação dela, né? Em 14 ou 15 pontos da barranca, né? Recuperando com pedras de um diâmetro bem significativo, abrindo. Então nós temos que fazer um repaisagismo no Rio Taquari, né? Repaginá-lo, né? Porque nós estamos hoje, se tu fores ver, e aí a preservação das árvores é importante até um ponto. Nós temos que ter árvores que segurem essas barrancas, não árvores imensas lá que... né? Então nós temos que fazer um estudo de o que é importante nessas margens do Rio Taquari, nos 30 metros, especialmente nos 30 metros onde a gente tem vegetação hoje, para nós mostrar o Rio Taquari. Não adianta nós termos o Rio Taquari e não enxergá-lo, né? Porque a vegetação está cobrindo isso. Então, existem biólogos e pessoas na área que podem e precisam nos orientar para isso, o que pode ser suprimido para que a gente enxergue o Rio Taquari e que possa estar preservando as margens. E para também trazer investidores, existem algumas pessoas que vieram nos procurar na possibilidade daqui a pouquinho daí criar espaços de lazer ou bares, ou enfim, se tu for em outras cidades que tem um rio tipo o nosso, né, esses locais estão sendo tomados por bares e áreas de lazer, né? Se transformando num ambiente mais boêmio. Claro, né? Exatamente, né? Eu acho que nossa beira aqui tem tudo para isso, privilégio, tem tudo para isso, né? Claro, mas precisa se enxergar o rio. Exato. Não adianta botar um bar e eu não enxergá-lo, né? Eu vou mostrar para o cara do lado de lá tem um rio, né? Não é assim. Eu acho que o rio precisa ser visto e agora a gente vê com esses clarões que se formaram em função do que aconteceu na enchente, né? Nós temos espaços onde o rio fica um espaço maravilhoso de se enxergar, se vê o rio, né? E nem por isso tu tá depredando, tu tá tirando alguma coisa do meio ambiente, né? Então existe e precisa existir uma convergência entre ambiental e o turismo, né? Não precisa ir lá depredar tudo para fazer turismo e não precisa deixar tudo para fazer para deixar o ambiental. Então eu acho que o meio termo precisa acontecer ali.
E se nós não fizermos isso, a nossa parte antiga da cidade vai ficar para trás. Nós estamos conversando também, já vou te falar isso, na possibilidade de um espaço para a Câmara de Vereadores, né? E que tem que, a meu ver, que tem que ficar na parte antiga da cidade. Tem que estar dali onde ela está hoje, em direção ao Rio Taquari. Né? Por quê? Porque senão, se a prefeitura quer incentivar a retomada das situações lá na parte antiga, a Câmara precisa acompanhar essa ideia e precisa fazer os investimentos naquela região, né? Então estamos trabalhando várias situações mas que o foco é voltar a fazer investimento. Tem um empresário lá, e a própria CIL fez algumas melhorias na CIL, o empresário fez uns prédios bacanas ali, né, próximos da CIL também. Eu acho que o pessoal começou a se dar conta de que ali também tem um valor bem interessante, né? E que a prefeitura precisa acompanhar e precisa dar o exemplo nisso. E voltando a Júlio de Castilhos, agora na segunda pergunta, ou na primeira para a segunda, enfim, a ordem não vai interferir, né? Não vai alterar. A Júlio de Castilhos hoje, eu acho que ela carece de uma humanização. Hoje nós temos a Júlio de Castilhos, se tu fores ver, não tem uma árvore, nós não temos uma vegetação. Exatamente. Nós não temos nada ali, né? Que tem um atrativo de alguma coisa. Agora, com o projeto dos parklets, pode ser que a gente consiga criar alguma coisa melhor ali, de um ambiente um pouco mais humanizado. Hoje a Júlio de Castilhos serve para ser um corredor, né? A gente fala, é um shopping a céu aberto sem as condições que o shopping te propicia. Então, mas isso nós podemos alcançar. E esses investimentos, uma vez nós tentamos plantar algumas árvores ali, há muito tempo atrás, e alguns lojistas foram contra, porque achavam que ia atrapalhar sua vitrine, achavam que enfim, ia prejudicar a visualização da sua vitrine, né? O meu parecer é de que uma árvore vai servir como referência para a vitrine, né? A loja tal fica lá onde tem uma árvore, lá na Júlio de Castilhos, se só tiver uma. Né? Então, mas nós precisamos humanizar Júlio de Castilhos. Nós estamos agora nessa administração, foram plantados vasos de árvores, enfim, para dar uma quebrada naquele concreto, né? Hoje a visualização da Júlio de Castilhos é concreto com placas. Não é assim? Exatamente. Não é assim? Exatamente. A gente só vê verde quando tem decoração de Natal. Exatamente, a luzinha é verde do Natal, né? O Papai Noel é verde. Mas eu acho que o atrativo tem que ser, a Júlio de Castilhos tem que ser agradável para a gente, não só na hora do comércio, né? Quando tiver fechado também, caminhar na Júlio de Castilhos, caminhar no centro da cidade, com uma coisa mais humana, né? mais agradável de se passar ali e ter flores, enfim. Isso também faz falta para um centro da cidade, né? Não é centro só comercial. O centro é comercial e de lazer. E o caminhar na Júlio de Castilhos, num final de semana, com as lojas, ou seja, que estejam abertas ou que estejam fechadas, o visual tem que ser bonito. Não precisa ser só lojas com só placas de propaganda, enfim. Essa é a visão que eu tenho, né? E vamos tentar buscar isso. Começamos com a história de plantar vasos grandes com algumas floreiras, algumas coisas, para fazer isso com que fique atrativo, né? Para quem vai lá só para passear na Júlio de Castilhos. Sim, a gente já percebe que dá uma quebrada literalmente, né? Claro. Dá uma quebrada porque realmente é só concreto, é só calçada, né? Exatamente. Há um tempo atrás algumas pessoas comentavam sobre o asfaltamento, né? A pavimentação asfáltica da Benjamin. Da Júlio, desculpa, mas perderia um pouco aquela identidade do mais antigo, do mais rústico. Exatamente, né? E então é essa a ideia, né? Mas nós precisamos tomar, inclusive, numa outra situação, nós pensamos em fazer, inclusive, iluminação diferente, né? A iluminação mais baixa para algumas, vamos dizer, umas ilhas
que possa ser usada para quem está caminhando na Júlio, não é? Então essa é a ideia. Vamos ver se nós conseguimos levar adiante. Mas, a gente até comentava com o Cascão a possibilidade de daqui a pouco pegar um pedaço dela, fechar literalmente, fazer um legítimo calçadão, cobrir, né? Eu não sei, claro, tudo gera investimento, tudo gera, mas até em que ponto isso seria viável também e atrativo para o comércio, que poderia se desenvolver de uma maneira diferente, poderia utilizar o meio da rua com outras questões, né? Cada vez, bom, tu pode ver que a Júlio de Castilhos tinha uma largura de calçada, ela foi ampliada de um lado da rua, né? Num outro momento a calçada que era mais estreita foi ampliada do outro lado da rua, então cada vez o espaço do veículo está diminuindo, né? E dando preferência ao pedestre. E a tendência, isso pode demorar mais tempo, mas a tendência é que vá se estreitando, a meu ver, né? Essa é uma visão minha. É que ela vá diminuindo, tanto que hoje, se tu fores ver, e as pessoas estão se conscientizando disso também, se tu fores ver, o lugar onde as pessoas, os motoristas, agora eu vou falar dos motoristas, respeitam mais a faixa de segurança é a Júlio de Castilhos, não é? A maioria dos veículos na Júlio de Castilhos dão preferência ao pedestre. Não, isso é uma tendência que está acontecendo ao natural. Tu vê em outras ruas, tem a faixa de segurança e muitas vezes os veículos não param. Na Júlio de Castilhos, dificilmente que não pare, né? Então, o motorista já está se dando por conta de que a preferência da Júlio de Castilhos é o pedestre, né? É o natural. Então, eu acho que é um crescimento que vai chegar num ponto em que vai se alterar algumas coisas, sim, né? Não sei se por quadra, daqui a pouquinho, mas a tendência é que se faça algumas, não digo hoje, não digo nessa administração, mas que se pense algumas alternativas aí de solução para que aumente o espaço do pedestre e diminua o espaço do veículo, né? Às vezes a gente vê em algumas outras cidades um zigue-zague, ou só as travessias. Por exemplo, tu vai para a Argentina, tu tem uma rua lá muito movimentada, que tu só tem as travessias, né, que faz a ligação, por exemplo, se fosse na Júlio de Castilhos, da Bento para Benjamin, né? Essas travessias elas são usadas, então as pessoas param nessas travessias e os demais trechos são de uso exclusivo do pedestre. São situações que têm que ser discutidas com o comércio, com a administração, com o executivo, com as forças vivas da nossa cidade, para chegar a um bom termo. E aí, porque não adianta nós fazermos um investimento, porque todo investimento é caro, para depois de 2 ou 3 dias chegar à conclusão de que foi feito errado. Exato. Então, precisa de muito estudo, carece de muita pesquisa para saber até onde nós vamos chegar com isso, né? E o que as comunidades querem, o que as pessoas querem, para que a gente possa daqui a pouquinho buscar um avanço lá, especialmente na Júlio de Castilhos. Eu quero voltar no ponto onde o senhor falaste a questão da poluição do Rio Taquari, né? Principalmente pelo Arroio Engenho. A gente recebia aqui a senhora Aline Eggers agora na última semana, e ela comentava que também ela sentia essa dor, digamos assim, do Arroio do Engenho, em função de que a empresa ali do lado, que fica do lado do Arroio do Engenho, trata todos os seus efluentes para largar de uma forma segura de volta para a natureza. E aí temos toda essa situação, então, da poluição que vai chegar até o Rio Taquari, né, que não é o caso do empresariado ali. Mas tem se pensado já alguma coisa nesse sentido? Claro, e a Aline está certa, porque eu já comentei isso, né? Se nós formos ver há 10 anos atrás, as nossas empresas, a maioria delas, são fiscalizadas pelo meio ambiente, por órgãos fiscalizadores, né? Sim. Os nossos prédios, muito poucos são fiscalizados, ou a não ser na hora do habite-se, né? E nossas residências, enfim, a nossa parte, vamos dizer, habitacional. Então o comércio ou as empresas estão dando a sua contribuição para a melhoria disso. O que não está acontecendo na mesma velocidade são os nossos problemas dos dejetos, especialmente locais e né, da parte habitacional.
Nós estamos buscando, prefeito inclusive, uma retomada numa PPP, que é uma questão com a Corsan, que estamos discutindo bastante forte dentro da Câmara de Vereadores. Você percebeu, já nas 2 sessões foi batido bastante na questão da Corsan, especialmente na questão da água em ponto específico, né? Mas na questão do tratamento de esgoto no geral de Lajeado. E nós já havíamos tido uma conversa, então, como engenheiro da Prefeitura, com o pessoal da Corsan Porto Alegre, né, para que se pudesse incluir Lajeado nessa PPP, né, para que se pudesse, então, definitivamente fazer esses tratamentos de esgoto, né? Hoje é um projeto do mais ou menos. Existe mais ou menos um tratamento, mas na verdade o mais ou menos não funciona. Então, ou funciona em 2, 3 lugares, um percentual muito insignificante, né? E volto, precisamos retomar isso com força para de fato fazer com que isso aconteça. Então, de que forma? Se é com a Corsan, se é com a iniciativa privada, não sei, mas precisamos tomar uma decisão muito forte para poder em definitivo ter se iniciar uma solução, né? Iniciou uma pequena aí e que não evoluiu. A Corsan vem aqui, leva bastante dinheiro por ano da nossa cidade, porque é superavitária, né? Em torno de 10 milhões de reais, para que o ouvinte entenda. Saem de Lajeado, né, para atender outras estruturas que a Corsan possa ter deficitária, mas sai de Lajeado em torno de 10 milhões. E nós precisamos que esse dinheiro fique aqui. Nós precisamos que esse dinheiro fique aqui em forma de investimento, em forma de melhorias dessas questões, porque hoje nós estamos com um tratamento de fossa séptica e sumidouro, né, que é um tratamento individualizado. E nós precisamos ter esse tratamento mais específico e mais abrangente para não chegar nesse ponto que nós falamos da questão do Rio Taquari, né? Exatamente. E é essa forma que tem, não adianta a gente vir aqui dizer que vai fazer diferente, porque não vai. Ajudando na questão da Aline, quando eu constatamos esse problema lá, eu comecei a percorrer o trecho, fui até a BR-386, ver a qualidade da água que estava lá. Estava, não vou dizer que em qualidade boa, mas estava muito melhor do que chegando lá embaixo. Eu vim até o engenho, ali onde estamos ali na Secretaria do Meio Ambiente. Não era ali. Então já começava a encurtar o trecho onde tinha a possibilidade desse foco de entrada no Arroio do Engenho, né? Nós ficamos ali nas imediações, e não quer dizer nas imediações ali do Alberto Torres, né? Por ali é que começou, que tinha o maior problema, né? Não quero deixar claro, eu estou citando Alberto Torres só como referência, não, vamos dizer, daqui a pouquinho criamos uma situação de que não é assim. Ali nas imediações do Alberto Torres, ali é que começou o problema mais sério, né? Então é um trecho curto em que apresentou esse problema e que a fiscalização do meio ambiente começou já na semana passada a fazer essa averiguação e para tentar identificar quem possa estar fazendo isso, se mais gente, claro, pode ser que sejam um número maior de contribuições para esse fato, né? Mas dizer que a Secretaria do Meio Ambiente está atenta a isso, está verificando, está dando continuidade a um processo que já começou a semana passada, para nós tentarmos solucionar esse problema, né? Que bacana. Ao mesmo tempo que falamos sobre a Corsan, eu gostaria de abrir aqui um questionamento em função também do que foi falado aqui na semana passada a respeito da situação da RGE, né? Nós temos tido diversas situações de falta de luz, né? Não sei se por demanda ou aumento de demanda, e também nisso a forma como a RGE tem se posicionado em Lajeado. Né? A gente percebeu aí, foi notícia a nível de estado na última semana,
o corte de 30 e tantas árvores na Avenida Castelo Branco, né? E também aonde eles atuam, o corte demasiadamente destrutivo da vegetação, né? E a gente perde aí na Castelo Branco eu particularmente era apaixonado pela Castelo Branco, agora não tenho mais, né? O que a Câmara de Vereadores tem a falar sobre isso? Jefferson, eu tenho a tranquilidade de falar porque fui eu que levantei na Câmara de Vereadores esse assunto. Que maravilha. Foi a fala minha no meu espaço de Câmara, né? A minha indignação com essa situação, especialmente da Castelo Branco, e não pude falar porque eu acompanhei esse corte também na Carlos Dispor Filho, que eu moro naquelas proximidades, né? Não pude falar porque foi num período em que eu estava como candidato a vereador, e que não tive voz ativa naquele momento, porque a minha bronca já vinha da Carlos Dispor Filho. Se tu fores ver lá a Carlos Dispor Filho, não tem mais nenhuma árvore. Eu moro naquelas imediações ali também, então, é um absurdo. É um absurdo. Então, eu levantei na minha fala, tive a condição de levantar na minha fala na Câmara de Vereadores, e isso deu eco. E agradecer já ao jornal, porque fez uma matéria muito interessante. E nós estamos preocupados e nós estamos buscando explicações. Porque não pode ser assim, né? Eu não posso fazer a depredação de uma estrutura que se levou 30 anos, ali 20 e poucos anos, 30 anos. Eu ajudei a abrir aquela parte da Castelo Branco. Então, na época, só para que tu entendas, a Castelo Branco ia até onde está o fórum hoje, um pouquinho acima, e ia até a Coab de Moinhos. Eu passei na época, tinha um mato fechado ali, para nós abrirmos um piquete para fazer a ligação entre as duas pontas. Não existia isso. Então essa história, eu participei dessa abertura dessa história há muito tempo, e nós ajudamos no plantio, as comunidades ajudaram a plantar aquelas árvores. E por uma facilitação, vamos falar assim, ou para diminuir despesas da concessionária, poderia ser feito, né, a poda anual, como sempre foi feito. E dessa vez não, dessa vez facilitaram, eles foram lá e cortaram tudo. Então a poda, apesar de às vezes ser mal feita ou ser um pouco prejudicial à árvore, por não ser a ideal, mas a árvore estava lá e se recuperava, e estava lá nos trazendo sombra, nos trazendo qualidade de vida, né? Ali eu falei, né, na Câmara, que ali estava se criando um túnel verde, né? Literalmente. E em outros locais que tu vai visitar, se dá um jeito de fazer, ou através de cabeamento dos postes, dos fios, né? Se dá um jeito de deixar essa vegetação dentro, os fios dentro dessa vegetação. Aqui simplesmente foram lá e depredaram tudo, né? Cortaram tudo, não deixaram árvores. Então não pode ser assim. Nós temos que ter, a concessionária certamente é reembolsada na sua conta, nas suas despesas, ela tem a sua despesa na conta de luz, porque a gente paga a poda, né? Algum item lá da soma das suas despesas tem a poda, que é uma necessidade. Não o corte. O corte é o extremo. E nós vamos brigar muito. Eu vou ser um vereador que vai brigar muito por essa situação. Eu me dou muito bem com o pessoal da RGE, né? Mas nem por isso vou deixar de ser crítico a isso, né? Eu acho que adequar situações locais conforme a necessidade local. Não pode simplesmente porque eu tenho uma licença que vale para todo o estado, eu venho em Lajeado e faço como eu quero. Eu acho que situações locais têm que ser discutidas com o local, com a localidade, né? Com a prefeitura, com os órgãos de meio ambiente, com o planejamento, para que nós possamos fazer uma harmonia das coisas. É importante, a energia é importante, mas não precisa depredar para nós termos a energia, né? Não precisa nós destruir para termos isso. Então, foi uma fala minha e vou continuar muito forte nisso, e também na questão da falta de energia, porque não é possível. Hoje eu estou recebendo algumas reivindicações de pessoas que querem passar da RGE para a Sertel, porque nós temos alguns pontos que ficam lindeiros, né? Até um determinado local é RGE, dali para diante é Sertel.
Estão nos reivindicando isso. Claro que não é possível, nós não temos essa autonomia, podemos ter vontade, mas não temos essa autonomia para fazer essa transferência, dizer, até aqui é isso, quem faz isso é a ANEEL, né? ANEEL. Né? Então, nós não temos essa possibilidade, mas precisamos estar atentos a essas atitudes e precisamos, juntos com a RGE, chegar a um denominador para que nós possamos ter uma melhor qualidade nesse serviço e certamente é o objetivo também da RGE, é atendimento das pessoas que eles atendem. Né? Então, mas isso que aconteceu na Castelo Branco e na Caixa Porfírio é inadmissível. Né? Inadmissível, sem dúvida nenhuma. E volto a falar, apesar de ter um contato com eles, apesar de a gente ter uma relação bem boa, nesses casos, vou ser crítico. Não pode ser assim. Né? Uma árvore que levou 30 anos para chegar no estágio que estava, simplesmente numa ação de um dia, nós não termos mais uma estrutura montada lá desse tipo, e nesse meio ambiente como nós andamos, isso faz falta. Até eu gostei muito de uma situação que você colocou, que é o fato de não reconhecer o histórico do determinado ambiente, né? Não saber o que é, não é só chegar e cortar, né? É saber que ali teve um envolvimento numa comunidade, é saber que teve pessoas que se envolveram para que aquilo ali estivesse daquela maneira. Mas é lógico. Né? Então, não é só chegar aí passando a outra, faca, né, Jefferson? E outra, né, Jefferson? Se eu, Fornari, ou o Jefferson, ou qualquer outro ouvinte, cortar uma árvore, ele vai ter que fazer a reposição. Exatamente. Primeiro vai ter que pedir a licença e depois vai fazer a reposição. Nessa situação, não tem obrigação nenhuma, não pode ser assim. Eu acho que a obrigação que o contribuinte tem que ter, a empresa tem que ter. Se nós pegarmos um loteador, agora eu vou falar de um loteador que tiver necessidade de cortar alguma árvore, ele vai ter que fazer a reposição ou vai deixar parte da área preservada para atender a legislação. Então, por que uma empresa que presta serviço para uma área pública, né, porque é um prestador de serviço, na verdade, né, é uma concessão, ele não é o dono, é a concessão, ele não pode ter o mesmo processo. Eu acho que nós precisamos ter a igualdade de quem é o do dia a dia, a pessoa física, a pessoa jurídica, e quem presta serviço para o Estado, sim, também atender a legislação. Porque senão fica de qualquer jeito, né? A pessoa vai lá e faz como quer, resolve como quer, a empresa, né? E tu fica, né, só dando explicação. Ao passo de que o Fornari vai lá e corta uma árvore, o Jefferson corta uma árvore, tem que dar explicação, tem que fazer um projeto de replantio de tantas unidades por árvores cortadas, e assim funciona. Né? E assim nós vamos mantendo o meio ambiente. Agora, se nós só destruirmos, se não precisarmos fazer reposição, não precisar fazer preservação de nada, fica muito fácil, né? Alguns vão trabalhar para preservar e outros trabalhar para destruir. Exatamente. Uma das questões ainda, Fornari, a última questão que nós vamos trabalhar hoje, também foi levantado por um ouvinte, a questão dos ambulantes, né? Os ambulantes, que isso já foi polêmica e grande polêmica na cidade de Lajeado nos 2 últimos anos, com a questão de se faz um camelódromo ou não se faz um camelódromo. Né? E hoje a gente vê descendentes aí, pessoas advindas de outros lugares do mundo, se instalando em Lajeado e usando deste artifício, deste meio de comércio para ganhar a sua vida, né? De uma maneira ou outra. E isso acaba incomodando muitos outros comerciantes que daqui a pouco tem até mesmo o mesmo material para venda na sua loja, ou similar, ou parecido, enfim, ou de boa qualidade, ou de... Enfim, não estamos aqui para discutir esse fator, mas sim a presença de ambulantes constantes em todas as ruas, digamos assim, todas as esquinas quase das ruas de Lajeado, não num todo, mas nas principais vias de Lajeado, no centro. O que se pensa nisso? Vai ser retomado esse assunto? O que o senhor pensa quanto a isso? Assim, eu acho que primeiro, vamos também por partes, né? Primeiro nós temos que identificar quem são
as pessoas, os empresários que trazem essa mercadoria. Porque eles não compram, eles não trazem de lugar nenhum, esses que estão na ponta vendendo. Tem que ver de onde vem vindo essa mercadoria, que tipo de mercadoria é. Nós pegarmos o distribuidor dessa mercadoria que traz para essas pessoas. Não é? E isso é o que nós temos que fiscalizar. Não é? E isso é o que nós precisamos fiscalizar. De onde vem vindo essa mercadoria, com nota, sem nota, quem está distribuindo, para que essas pessoas possam estar lá na ponta vendendo. Primeiro passo. E o mais importante, a meu ver, né? Porque daí tu vai identificar se são mercadorias roubadas, se são mercadorias de qualidade, se são mercadorias com nota, da onde vem vindo, quem está trazendo, enfim. Quem é esse empresário? Primeiro passo. Segundo passo. Essas pessoas que estão aí na ponta, elas vivem disso, né? Se elas não tiverem essa condição de estar vendendo, alguma coisa vão fazer. Para comer, para viver, para se alimentar, para alimentar a sua família, enfim. Alguma coisa eles têm que fazer. Então nós temos que cuidar de que forma se elas estão fazendo certo ou errado, né? Se a mercadoria está vindo de forma correta, se está vindo de forma com nota, se está vindo toda ela certa na parte da fiscalização da parte, vamos dizer, contábil, né, da situação, está bem. Segunda situação, elas precisam viver. E a terceira situação, eu acho que o poder público precisa definir os lugares que elas possam estar, né? Vamos definir, eu já conversei com o prefeito, estamos conversando, nós definirmos um local para que elas possam estar, né? Se a pessoa quer comprar material dessa qualidade que eles vendem ali, com preços às vezes menores, enfim, mas a qualidade também certamente é menor, vai se deslocar em determinado local, para determinado local. Para que se possa, então, dar uma condição mínima que eles possam viver e que as pessoas que compram, porque muitas vezes também tem pessoas que precisam de alguma coisa e que não podem comprar numa loja, porque é um pouco mais caro, mas precisam ter um local definido, né? Um local fechado, um local adequado a isso, não em cada esquina. Isso não pode ser assim. Essa é uma visão minha, né? Isso não pode ser assim porque nós começamos a não saber o que está acontecendo ali, o que estão vendendo. Então, se nós estivermos todos juntos, aí a concorrência passa a ser deles, né? Entre eles. Mas eu volto a falar, o primeiro passo e o passo que eu julgo mais importante é a fiscalização de quem traz essas mercadorias para que colocam na mão dessa gente para poder vender. Esse eu acho é o ponto principal. Não é? Se essas mercadorias estão vindo de forma correta, se estão chegando aqui de que forma, e essa distribuição de que forma está sendo feita. E aí, certamente, se nós fizermos isso, o número de pessoas que estão trabalhando dessa forma vai diminuir significativamente. Então, eu acho que falta o foco de onde está sendo fiscalizado. Nós estamos fiscalizando a ponta, nós temos que fiscalizar quem distribui para essas pessoas, que certamente vem caminhões ou equipamentos em algum lugar aqui da nossa cidade ou da nossa região, está sendo distribuído para essa gente chegar lá na ponta, né? Então a minha visão é que nós precisamos atacar essa estrutura. E essa estrutura não é pobre, essa estrutura não é o que depende da venda daquilo ali para comer, né? Certamente é um empresário forte, que tem mais condições e que está usando dessa artimanha para poder expor os seus produtos aí, ganhando em cima das pessoas que estão aí fazendo esse serviço, que é o serviço da ponta. Muito bem. Pessoal, 9 horas e 54 minutos agora. Teríamos muitos outros assuntos, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade que o Fornari vai poder estar aqui com a gente. Ele que ingressa aí na vida pública também agora, como presidente da Câmara de Vereadores de Lajeado, né, vereador aí da gestão até 2024. E, Fornari, eu quero agradecer bastante a tua presença aqui hoje, ter aberto um espaço na tua agenda, estar aqui com a gente, trazendo esses assuntos que são tão importantes, né? É a devolutiva, né, do trabalho que vocês têm realizado em contrapartida ao nosso ouvinte, né? As pessoas que estão aqui esperando por esse trabalho
Então, bacana que vocês têm desenvolvido lá na Câmara de Vereadores. Bacana, eu acho que o nosso papel é esse, e o papel mais importante desse triângulo são vocês. Vocês que trazem o eco da nossa fala, né? Se nós não viéssemos falar algumas coisas e não falasse para uma rádio ou para um meio de comunicação, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Exatamente. Ficaríamos numa roda de amigos e terminava a conversa aí, né? Então, agradecer, né? E dizer que a gente é bom vir aqui, porque às vezes vocês nos botam em saias justas, mas as comunidades precisam saber do que está acontecendo no dia a dia da nossa administração, né? Seja Exato. ela no executivo ou no legislativo. Obrigado. Muito bem. E olha só, gente, você pode conferir também a gravação dessa entrevista de hoje aqui com o Fornari, né, no nosso canal do YouTube, Rádio Informativo do Vale, lá no YouTube, vai estar à sua disposição logo mais, tá?